Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Então hoje a gente grava a aula 29. O assunto dessa aula é mais uma forma espacial, né? Nas últimas aulas a gente vinha conversando sobre prismas e hoje a gente vai falar então sobre a pirâmide, né? A pirâmide vai ter também aí alguns detalhes para a gente conversar, né? Para poder resolver problemas depois. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, primeiro na definição, né? Então, as pirâmides, né, são formas, olha, falando que as pirâmides são poliedros, cuja base é uma região poligonal e as faces laterais são triangulares, né? Então, diferente dos prismas, né, lembra lá da definição de prisma? O prisma tinha duas bases exatamente iguais e as laterais quadriláteros, né, figuras de quatro lados. Já a pirâmide, então, ela tem uma única base, né, uma única base, porque em cima ela vai ter só um pontinho chamado vértice, né, um único vértice aqui em cima. Então ela tem uma única base poligonal, pode ser qualquer tipo de polígono, tá? Aqui tem uma quadrangular, tem uma pentagonal, mas poderia ser qualquer tipo de polígono na base, né? E as laterais são triangulares. Então toda vez que a gente observar um poliedro, né? Um poliedro, um sólido espacial que tem uma base poligonal, né, uma única base poligonal, e que as laterais são formadas de triângulos, então é porque é uma pirâmide, tá? Então, definição de pirâmide também bastante simples, né? Então é isso que fala aqui na definição. Gente, uma pirâmide pode ser de qualquer base. Então vamos supor que eu faço uma base qualquer aqui, tá? Vou desenhar qualquer coisa aqui, ó. Desenhando desse jeito, por exemplo. Se eu pegar um único ponto aqui em cima e ligar todos os... Poderia fazer isso. Não vou conseguir aqui sem um apoio, né? Mas olha, deixa eu ver se eu consigo melhorar essa linha aqui. Olha, então, pirâmide, pessoal, é isso, ó, uma base poligonal e aí um pontinho fora do plano da base, onde a gente desce, né, ligando aqui em todos os vértices da base. Pronto, a gente tem uma pirâmide, ó. Sempre vai ter um polígono na base e as laterais triangulares, tá bom? Então, na próxima aqui, alguns elementos das pirâmides, né, como nós fizemos também com os prismas. Então, a gente tem esse ponto aqui de cima, que é o vértice, né, o vértice da pirâmide, aí, o ponto mais alto. A gente tem esse polígono formado aqui embaixo, né, que é chamado de base da pirâmide, pode ser qualquer formato, então, né. A gente tem os lados, né, nos lados aqui, AB, BC, olha aqui, ó, B, BC, CD, DE e EA, né? As arestas da base. Depois a gente tem, olha, as faces laterais, que são formadas de triângulos, né? Então, ABV, tá vendo? Esse triângulo da frente, depois BCV, ó, triângulo aqui do lado. Então, as laterais são triangulares, são chamadas faces laterais. Depois, os segmentos AV, BV e tal, aqui, ó, AV, BV, CV, né? Todos eles aqui vão até o ponto vértice, né? São as arestas laterais. E por último aqui a distância entre esse plano onde está a base e o ponto que está fora do plano, aqui o ponto vértice, né? Essa distância que é medida sempre perpendicular à base, né? É a altura da pirâmide, tá? Se a pirâmide for reta, a gente já vai ver isso daí, mas se a pirâmide for reta, a gente mede do vértice, né, até o meio da figura. Mas se a pirâmide é inclinada, assim, oblíqua, não tem problema, a gente vai medir também, pegar uma reguinha e vai medir reto aqui. A gente não vai poder medir em cima da pirâmide, vamos ter que medir reto, né? Vamos lá, próximo quadro, então, aqui a gente vê aquela classificação, né? E essa classificação ela funciona igualzinho àquela classificação dos prismas, né? Então a gente pode dar nome para as pirâmides de acordo com o seu polígono da base. Então, se na base eu encontro um triângulo, eu tenho uma pirâmide triangular. Se na base da pirâmide eu encontro um quadrilátero, uma pirâmide quadrangular. Se eu encontrar um pentágono
uma pirâmide pentagonal e assim por diante, né? Nós vamos trabalhar com a pirâmide hexagonal, que tem 6 lados na base, né? E assim por diante, tá bom? Continuando aqui, pirâmide reta e pirâmide regular. As nossas pirâmides dos exercícios, né, na maioria deles, vão ser desse tipo assim, retas e regulares, né? O que é uma pirâmide reta? É aquela pirâmide onde, se a gente descer aqui, né, uma projeção desse ponto vértice, né, uma linha que desce aqui, né, perpendicular à superfície, perpendicular à base, essa linha vai chegar bem no meio da figura. Bom, então essa daqui que tem a projeção do vértice bem no meio da figura, chamada pirâmide reta, né? A gente pode ter pirâmides que não são retas, que são oblíquas, e esse vértice pode deslocar então para um lado ou para o outro. A pirâmide fica meio torta, né? Mas não tem problema, ainda é uma pirâmide. Nesse caso aqui, pirâmide reta. E quando a gente pode chamar ela de regular, é quando ela tem na sua base um polígono regular. Vamos lembrar que polígono regular são polígonos que têm os lados, né, as arestas aqui todas iguais, os ângulos internos iguais também, uma figura regular na base, né? Então, se a pirâmide é reta e regular, ela tem essas duas características, tá bom? O vértice bem no meio, vai descer aqui, né? Se eu amarrar um barbantinho aqui no vértice, com um pezinho, olha, o pezinho vai ficar bem no meio da figura, né? E vai ser regular se a base for um polígono regular. Bom, a partir daqui a gente vai encontrar alguns elementos, algumas coisas que são diferentes do que a gente trabalhou até agora, tá? Nos prismas a gente não pensou dessa forma, então bem legal prestar bem atenção nessa parte. Eu estou citando aqui um triângulo importante que a gente encontra dentro das pirâmides, que é esse que está todo colorido aqui, né? Com 3 lados coloridos aqui, tá bom? Esse triângulo tem que ser enxergado dentro da pirâmide sempre, em todo exercício, tá bom? Todo exercício a gente vai imaginar esse triângulo, porque esses elementos aqui que compõem esse triângulo, né? O eminho está meio apagado aqui, vamos tentar melhorar ele. Esses elementos, eles são, né, essenciais para resolver exercício de pirâmide, tá? Então a gente vai encontrar nesse triângulo, ó, essa linha que desce vertical aqui até o centro, que é a altura da pirâmide, né? Então, para uma pirâmide reta, né, ela vai descer e vai chegar bem no meio aqui. Então essa é a altura da pirâmide. A gente vai ter essa medida aqui de baixo, olha, tá vendo? Que vai do centro do polígono regular da base aqui até um dos lados da pirâmide, né? Fazendo 90 graus aqui, ó. Tá vendo? Então, essa linha aqui de baixo é chamada apótema. Essa palavrinha deve ser nova para vocês, a gente não usou ainda em exercícios anteriores, né? Então a gente define como apótema, vejam pessoal, eu não vou escrever, tá? Então prestem bem atenção. A gente define como apótema a medida, né, o segmento que sai do meio de um polígono regular, então nesse caso aqui um quadrado, né, que está aqui, ó, tá vendo? Sai do meio do polígono regular e chega num dos lados do polígono fazendo 90 graus. Então eu poderia trazer para cá, ó, sair daqui do meio e vir para cá, né, fazendo 90 graus, poderia levar para o outro lado, poderia levar aqui para trás, né? E essa medidinha aqui é chamada apótema. Nesse caso aqui, esse eminho é chamado apótema da base, né? Porque nós estamos usando essa base, né, para fazer a medição. Então, apótema da base é esse eminho aqui, tá bom? E esse G aqui, pessoal, também é chamado apótema. Só que esse G a gente vai chamar de apótema da pirâmide. Bom, esse aqui é o apótema da pirâmide. A gente fez alguma coisa parecida lá no paralelepípedo, na aula anterior, né? Nós achamos uma diagonal na base e depois uma diagonal que a gente dizia que era a diagonal do paralelepípedo, o Dzão, lembra lá? Mais ou menos parecida essa lógica nossa aqui também. Ó, a gente tem um apótema na base e depois tem um apótema que pega até lá em cima, então a gente chama de apótema da pirâmide. Bom, esse aqui é o apótema da pirâmide.
que vai do centro até aqui embaixo, também fazendo 90 graus aqui, tá bom? O apótema sempre vai chegar no lado fazendo 90 graus, tá? Bom, por que é tão importante, né, esse triângulo interno aí? Porque quando a gente enxerga e a gente conhece essas medidas vão ser usadas em várias partes do nosso exercício, né? Algumas partes eu vou precisar desse apótema, em outras eu vou precisar do apótema da pirâmide, em outras eu preciso da altura, por exemplo, para calcular volume, né? Preciso da altura. Então nós vamos precisar desses elementos. Importante conhecê-los, né? Se a gente já sabe 2 desses 3 elementos, a gente sabe que nesse triângulo, o triângulo é retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? E assim descobrir o terceiro elemento, né? Normalmente a gente costuma ter aí a altura e o apótema da base, a gente começa descobrindo o apótema da pirâmide, para depois encontrar outras coisas aí, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso nos exemplos, tá bom? Mas são 3 elementos importantes aqui. Então guardem bem esse triângulo retângulo. Mas agora eu queria mostrar para vocês, aqui nessa outra figura, né? Essa outra figura já é uma pirâmide de base hexagonal, né? Então aqui tem um hexágono regular na base. Vejam ó, que a gente ainda tem esse triângulo que eu acabei de mostrar, que sai daqui do vértice, desce ó, a altura, o apótema aqui, tá vendo? Ó? Vejam que é a mesma definição, ó, o apótema sai do centro da figura e vai até o lado fazendo 90 graus, tá? Aqui tem 90 graus, ó. É que tá deitado aqui, mas tem 90 graus, tá bom? Então, o apótema e aqui o apótema da pirâmide, o Gzinho, tá vendo? O Gzinho, o apótema da pirâmide aqui. Bom? Então, só que além desse triângulo retângulo, a gente enxerga outros triângulos retângulos aqui nessa figura. E esses outros triângulos retângulos também são usados em algumas situações, por isso que eu estou colocando aqui alguma coisa para vocês. Então veja, ó, o VOM, olha, VOM é exatamente o triângulo que a gente já viu na tela anterior, né? Mas veja, ó, e aí a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, todos, não, é tudo o teorema de Pitágoras aqui, ó, tá vendo? Esses 3, ó, são 3 triângulos retângulos, então a gente pode fazer isso. Olha aqui esse triângulo VOA, olha aqui, ó, VOIA, olha aqui, ó, estão enxergando o triângulo VOIA? Ele tem, ó, H como um cateto, ele tem R como outro cateto, e tem esse Azinho, né? Como o terceiro cateto, desculpa, como a hipotenusa, né? Mas veja, olha, nesse triângulo retângulo, esse Azinho é, a aresta lateral da pirâmide. Tá vendo? A aresta lateral da pirâmide, que às vezes é dado no exercício, às vezes a gente precisa conhecer por algum motivo, né? Então, a aresta lateral da pirâmide. Esse R'inho aqui de baixo, olha, ele é, por que eu chamei de R'inho essa medidinha aqui? Porque ele é, na verdade, o raio de uma circunferência. Imagina uma circunferência, ó, circunscrevendo o polígono que está na base. É um negócio assim, pessoal. Vou desenhar aqui para vocês, ó. Imagina que tem uma circunferência e o meu hexágono ele está... Ah, mas eu não vou conseguir fazer isso. Vamos ver se eu consigo mais ou menos aqui para vocês, ó. Vai. Nossa, aqui saiu torto. Imagina que eu coloquei o hexágono. Então, essa circunferência, tá vendo? Aonde os pontos aqui, os vértices do hexágono encaixam certinho dentro da circunferência, tá vendo? Então, quando a gente traça do centro até esse pontinho aqui, na verdade ele é o raio, né? Por isso que eu coloquei um R'inho aqui, tá vendo? Esse R'inho, na verdade, ó, é porque ele é o raio dessa circunferência aqui que eu estou imaginando, tá vendo? Circunscrevendo aí a figura. Então, em alguns exercícios, ele fala desse R'inho, ele fala o raio da circunferência, né? Ele fala que a base está inscrita numa circunferência de raio tanto, né? Determinado valor. Então, esse raio pode ser pensado aqui, tá vendo? Essa medidinha que vai do centro até a circunferência, essa medidinha aqui. E aí, se a gente tem essa medidinha e a altura, por exemplo, é possível descobrir a aresta, tá vendo? Lateral, porque eu faço Pitágoras e acho a aresta lateral.
Então eu tenho muitas saídas nesses exercícios de pirâmides. Basta eu enxergar esses triângulos retângulos que compõem a figura aí. Bom, então mais um triângulo retângulo que pode ser pensado. Veja um outro triângulo retângulo, a VMB. Aqui, ó, VMB. Tá vendo? Ele vai fazer aqui um triângulo retângulo que é, na verdade, metade da face lateral. Tá vendo? Esse triângulo ele tem, ó, o Gzinho como um cateto, tá vendo? Que é o apótema da pirâmide. Ele tem metade do lado aqui, ó. Esse pedacinho é metade do lado. E aqui a aresta da pirâmide aí. Então veja aqui, ó. Ó, a aresta ao quadrado, é o Gzinho ao quadrado, metade do lado ao quadrado. As medidas, né, desse triângulo aqui. Vejam que a gente consegue enxergar vários triângulos, né? E é possível determinar bastante coisa, então. Uma última coisinha que eu queria comentar aqui, ele coloca aqui L, né? Ele está chamando de L aqui a medida da aresta da base, aqui, né? De A até B, de B até C e tal, a medida é L. Então, de M até B é metade, por isso que eu coloquei metade do L aqui, né? A última coisinha que ele coloca nessa tela é que a área de uma face, né? Tá bom? A área da face lateral aqui da pirâmide pode ser calculada com a continha do triângulo, porque a face é tudo triângulo, né? Na pirâmide as faces são sempre triangulares. Então eu posso fazer base vezes altura dividido por 2, a continha do triângulo, né? Mas quem é a base e quem é a altura? Ó, a base é o lado da base aqui é L, e a altura da face, olha aqui, ó, é o Gzinho. É o apótema da pirâmide. Vejam que a altura da face não é igual à altura da pirâmide. Tá vendo? Quando eu quero medir, quando eu quero calcular a área lateral aqui da pirâmide, eu não uso a altura da pirâmide, eu uso a altura da face. A altura medida em cima da face. Se eu pegar uma reguinha e colocar aqui em cima da face, eu vou estar medindo essa altura da face, que é chamada apótema da pirâmide. Tá? Não vou estar medindo a altura da pirâmide. São coisas diferentes, né? Então, fazendo essa continha, eu acho a área de uma face. E aí, lógico, né, se eu tenho, por exemplo, uma figura dessa, que vai ter 6 faces exatamente iguais nas laterais, basta eu fazer 6 vezes essa continha aqui, que eu tenho a área lateral dessa pirâmide, né? Então, é isso que nós vamos fazer depois em exercícios aí. É isso, pessoal. Vamos ver aqui um último quadrinho, que é sobre o cálculo das áreas e dos volumes, né? Então, veja, o que é calcular a área total de uma pirâmide? Uma pirâmide, ela vai ter, se a gente planificar uma pirâmide, né? A gente vai encontrar, por exemplo, uma pirâmide de base quadrada, ela teria a sua base aqui, ó, e depois ela teria as laterais. Vamos supor que a gente fizesse a planificação. Nossa, tá muito feio isso. E ficasse desse jeito, olha, se a gente pegar essas dobras aqui, né? Essas dobras e realmente dobrar e arrumar, a gente vai fazer a pirâmide, né? Então veja, ó, essa aqui é a área da base e depois as laterais aqui que são iguais, são triângulos iguais, normalmente iguais, né? Quando a base é regular. Então veja, o que a gente vai fazer para achar a área total? A gente vai pegar a área lateral, que são essas faces aqui laterais, juntar tudo e somar com a área da base. Agora é uma área só, né? No prisma a gente pegava a área lateral e somava com 2 bases, porque o prisma tinha 2 bases. Agora a gente pega a área lateral e soma com uma base, né? Porque só tem uma. Bom, bem simples aí, né? A gente pode calcular um triângulo desse e multiplicar quando é regular, né? Figura regular fica tudo igual, né? A gente tem a área lateral e a área da base é calculada pela figura que tem aqui. Então, se é um quadradinho, a gente faz a conta. Pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, um hexágono e assim por diante. Faz a continha e depois junta tudo. E o volume, pessoal? O volume da pirâmide é bem interessante, tá? Nas aulas presenciais eu costumo mostrar, fazer um experimentozinho aí para mostrar e tal, mas a gente vai só entender por aqui mesmo dessa vez, tá? Então, o volume de uma pirâmide, ele é exatamente 1/3 do volume de um prisma que tenha a mesma base e a mesma altura da pirâmide. Por exemplo, pessoal, imagina aqui uma caixinha
difícil é fazer esse desenho sem o apoio aqui. Mas vamos lá. Imagina a nossa caixinha. E dentro dessa caixinha, então, ó, aqui tem, né, a parte do fundo da caixinha e tal. Eu vou colocar uma pirâmide, ó, que tem centro aqui. E tem... Vou ver se eu consigo aqui. Ah, tá bem difícil de fazer aqui, mas imaginem essa pirâmide, olha, a pirâmide está encaixada dentro da caixinha, porque ela tem exatamente a mesma base da caixinha e a mesma altura dela, aqui ó, o vértice da pirâmide bate bem na tampa da caixinha aqui em cima, tá vendo? Se a gente pegar essas duas formas, né, e utilizar como medida de alguma coisa, por exemplo, de areia, eu pego a caixinha, encho de areia, pego a pirâmide e encho de areia. A gente vai perceber que o volume da pirâmide é exatamente 1/3 do volume da caixinha. Por exemplo, poderia pegar essa pirâmide, encher de areia e com essa medida, né, utilizando a pirâmide como medição, jogar essa areia dentro da caixinha. Eu conseguiria jogar exatamente 3 medidas da pirâmide dentro da caixinha até encher completamente essa caixinha. Tá bom? Quando a gente olha assim, a impressão é que não chega a 3, né? Deve dar 2 e pouquinho. Mas a gente fazendo o experimento, a gente percebe, tá, que realmente dá 3. A relação entre os volumes é de 3:1, tá bom? Então, por causa disso, a gente pode calcular, olha, fazer exatamente a continha que fazia no prisma, nas caixinhas lá das aulas anteriores, né? Multiplicar a base vezes a altura. Só que lembrar que, como é uma pirâmide, eu divido por 3, tá bom? Então, a pirâmide tem 1/3 do volume do prisma. Então, conversado sobre isso, vamos para um exemplo, né, pessoal? Então, esse é o nosso exemplo da aula, tá? Dá uma olhada, ó, uma pirâmide quadrangular regular, o que significa isso, né? A base, na base eu vou encontrar um quadrado, né, porque é regular. Regular quer dizer um polígono que tem as mesmas medidas nas laterais. Então, aqui embaixo eu tenho um quadrado na base, né, um pontinho fora do plano aqui, que é o vértice, que vai ligar, então, e vai formar 4 triângulos nas laterais, 4 triângulos exatamente iguais, né, por causa da forma da base. E ele dá algumas informações. Ele diz que a altura da pirâmide é 4 metros, aqui, ó. Essa altura da pirâmide é 4 metros, e que a base tem 6 metros, aqui, e a aresta da base, né? Então vamos lá. Eu já aproveitei para desenhar tracejado aqui, ó, o nosso triângulo mais importante, né? Aquele que eu mostrei para vocês aí numa tela anterior, tá vendo? Esse triângulo ele tem então a altura da pirâmide, o apótema da base, vamos lembrar que a apótema da base é a medida que vai do centro da figura até um lado dela, fazendo 90 graus aqui a hora que ele chega, né? Então veja, ó, aqui o apótema da base não foi dado, mas a gente percebe que nesse tipo de figura, quando a gente sai do meio e vem até a extremidade aqui ao lado, a gente andou metade, né, dessa aresta aqui. Então, se tinha 6, do meio para cá tem 3, né? Então, eu acabo tendo aí 2 medidas desse triângulo principal aqui do nosso desenho. E aí, com essas 2 medidas, eu posso começar encontrando a terceira medida, que é o Gzinho, hein, pessoal? O apótema da pirâmide, ó. Tudo bem? Vamos começar por aí, encontrando esse Gzinho. Vamos lá? Vamos fazer essa continha, que eu vou acabar precisando. Ah, ele está perguntando na letra B, né? O apótema da pirâmide, ó. Vamos na ordem, então, né? Ó, vamos começar pela letra A. Então, na letra A, ele pergunta sobre o volume da pirâmide. Vamos lembrar que o volume da pirâmide, então, é a área da base vezes a altura. Isso aqui seria o volume de um prisma. Mas a pirâmide tem 1/3 desse volume, então eu divido por 3. Essa é a continha do volume da pirâmide. Vamos lá? Bom, a área da base está bem simples aqui, porque a base é um quadradinho, né? Então, como ele fala que é regular, então a base tem os lados todos do mesmo tamanho. É um quadrado de lado 6. Então, a área da base é 6 vezes 6, né? Eu vou escrever aqui 6 vezes 6, mas poderia só escrever 36 mesmo, a área da base, né?
vezes a altura da pirâmide, vezes 4. Não confunda essa altura com a altura da face, aqui que é o Gzinho, hein, pessoal? Para achar volume da pirâmide, a gente usa a altura da pirâmide. Tá bom? E dividido por 3 da nossa formulinha. Bom? Então, fazendo a continha, ó, eu posso simplificar, por exemplo, aqui, ó, 6 dividido por 3 dá 2, né? Então, 2 vezes, sei lá, 2 vezes 4, 8, vezes 6, 48. Muitas formas aí de fazer, né? Metros cúbicos. Olha, esse aqui é o volume, então, da nossa pirâmide, tá? O espaço que ela ocupa é de 48 metros cúbicos aí. Tudo bem? Agora vamos para a letra B. Na letra B, eu quero saber o apótema dessa pirâmide. Então veja, ó, o apótema da base já é conhecido, a altura da pirâmide também, e agora eu quero conhecer o apótema da pirâmide, que é esse Gzinho. Vamos usar então o triângulo interno aí da figura, né? Que tem 3 aqui embaixo, que é o apótema da base, e tem 4 na altura. E vamos descobrir o Gzinho. Então, ó, Gzinho ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Esse aqui é o triângulo pitagórico mais conhecido, né? Nem precisaria fazer a continha. Isso aqui é 16 mais 9. Eu já vou passar na forma de raiz aqui, o quadrado. Isso aqui é a raiz de 25, que é 5. Ó. Então, esse é o apótema da pirâmide. Vejam, esses 5 metros é a altura da face lateral. A altura da face lateral. Tá bom? Por que ele é importante? Porque agora eu posso descobrir a partir dele a área dessa face lateral, né? E aí acabar encontrando a área de tudo, aí, que é o que ele quer saber. Ó. Letra C, a pergunta é sobre a área total. Vamos começar pensando o seguinte, ó, eu vou precisar da área da base, mas a área da base é um quadradinho, aí, 6 vezes 6, 36, né? E vou precisar da área lateral. Vejam, a área lateral ela vai ter 4 triângulos aqui, exatamente iguais. Eu vou começar encontrando a área de um desses triângulos e depois eu vou multiplicar por 4, então. Tá bom? Então vamos fazer isso. Ó. Vamos descobrir primeiro a área de um desses triângulos da lateral. Estou desenhando aqui só uma face lateral. Essa face lateral ela tem aqui embaixo 6 metros, ó, que é essa medida da área essa da base, aqui, tá vendo? E a altura da face lateral, aqui, ó, aqui é um ângulo reto, hein, que está mal desenhado. É o Gzinho, aqui, ó, tá vendo? E como é que eu acho a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser, ó, a base vezes o Gzinho, que é 5, dividido por 2. Então vejam, ó, quando eu quero saber a área de uma face, a minha altura, na verdade, é o Gzinho, né? É a altura da face. Tá vendo? Se eu quisesse medir a altura desse triângulo, eu pegaria uma reguinha, colocaria em cima da face aqui para medir, ó, né? Quando eu pego aqui, ó, daqui e subo reto para medir a altura, eu estou medindo a altura da pirâmide, que é esse 4 aqui, tá vendo? Se eu pegar aqui e subir reto. Quando eu inclino essa medição aqui em cima da face, aí eu estou medindo a altura da face, que é o Gzinho, que é o apótema da pirâmide, tá bom? Então isso é bem importante aí. Então, ó, achamos aqui primeiro a área da base, agora a gente acha a área de um triângulo desse, ó. Isso daqui é 30 por 2, é 15, né? 15 metros quadrados, mas eu não quero a área de uma face só, eu quero a área lateral. Então, a área lateral é 4 vezes esses 15 que eu acabei de achar, né? Porque são 4 faces exatamente iguais. Então, 4 vezes 15 aí é 60, né? E aí, pessoal, eu posso descobrir agora a área total. O que é a área total? É a área da base mais, né, a área lateral. Fazendo a continha aí, a área da base deu 36, a área lateral deu 60, juntando tudo, 96 metros quadrados aí de área total, né? Então, esse é o nosso exemplo dessa aula. Vejam que
os exercícios são parecidos, mas o que muda para as pirâmides, então, são esses triângulos que a gente pode observar, tá bom? Nesse exercício eu usei esse triângulo principal, que é o que vocês vão acabar usando mais também, né? Mas em algumas situações existem outros triângulos que podem ser enxergados também, podem ajudar a gente a resolver o exercício, né? E sempre que a gente enxerga um triângulo retângulo e conhece duas medidas, a terceira a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir, né? Então, normalmente vai ser isso que a gente vai fazer para poder resolver os nossos problemas de pirâmide. Tudo bem, pessoal? O que vocês acharam dessa aula aí, né? Deu um pouquinho mais de trabalho que o Prisma, mas a gente vai treinar também, vamos fazer exercícios, né, parecidos com esse exemplo aí, vamos entender direitinho, né? E qualquer dúvida vocês, né, vão estar perguntando, a gente vai estar conversando aí nas correções e vamos passar por essa parte também aí bastante importante. Bom, então eu fico por aqui e até a próxima, pessoal.